Graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo bom? Eu estou aqui substituindo nessa aula os nossos queridos professores Dário, Dirceu e a Kátia, o Davi, e os outros professores que fazem parte da classe de adultos, para falar com vocês sobre a lição 19. Se você que está assistindo não faz parte da nossa comunidade, a Igreja Metodista em São Roque, mesmo assim inscreva-se no canal do YouTube, porque essas lições, todas essas reflexões que a gente faz, o trabalho, eles são para vocês também, não são apenas para a nossa comunidade. Então você é muito bem-vindo, bem-vinda nesse canal, nesses vídeos, nessas reflexões, e participe também, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje? Sobre uma igreja que concilia. E o texto base está aí escrito, né, na tela de vocês, é Atos 15, de 1 a 29. Antes de partir para a reflexão, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, a nossa revista da Igreja Metodista, né, na qual a gente se baseia todos os estudos da Escola Dominical, ela recomenda que a gente assista um videozinho, e eu vou colocar aqui o link para você assistir. Então agora é o tempo que você pode pausar esse vídeo agora, que você está vendo, né? Faz uma pausa e assista essa animação, que vale a pena. É um videozinho curtinho, um curta, muito legal, muito divertido. Tá aí o link lá em cima para digitar, ela é meio chato de digitar, mas tem o QR Code ali. Se você estiver assistindo numa televisão agora o vídeo, você pode apontar seu celular e assistir. Mas faz pausa agora nesse vídeo então, tá? E aí a gente vai continuar falando sobre o tema, tá bom? Muito bem. Vamos prosseguir então, depois da gente ver esse videozinho. Ele já dá a ideia do que a gente vai conversar, mas tem uns pontos muito importantes que a revista nos sugere. Antes de ir para esses pontos, eu quero contextualizar a situação. Vocês estão vendo aí, o primeiro contexto é o contexto da circuncisão. O que é a circuncisão? E na nossa foto aqui a gente está vendo o nosso querido Silvio Santos, né, o Senhor Abravanel, e esse é o momento em que o Silvio Santos está participando da cerimônia de circuncisão do neto dele. Como vocês sabem, Silvio Santos é judeu e a família segue as tradições, pelo menos parte da família, e essa foto que está aí é o momento da circuncisão do bebê, que se faz até hoje, por isso que eu trouxe aqui. Em medicina, a circuncisão é a retirada cirúrgica do prepúcio, que é assim, a pontinha do pênis, né? Da pele em si. É retirada isso aí. E é praticada por razões higiênicas ou religiosas, né? Porque mesmo não é que a circuncisão é feita só pelos judeus, ela pode ser feita por qualquer pessoa. É uma cirurgia simples, por razões higiênicas. Na religião, né, o significado da circuncisão é uma cerimônia que é praticada como sinal de inclusão daquele menino, né, na comunidade judaica. Então, até hoje, isso é feito, existe todos os rituais, todas as maneiras como são feitas e tudo mais, e isso é a circuncisão. Esse é o primeiro contexto do que a gente vai pensar. O segundo contexto que eu queria colocar aqui é a cidade. Aonde está acontecendo isso? Onde está esse texto que nós vamos estudar, vamos usar como base? Essa situação está acontecendo numa cidade chamada Antioquia, chamava-se Antioquia. Essa foi uma cidade na margem de um rio chamado Orontes, e atualmente o nome da cidade é Antáquia, existe e fica lá na Turquia. Antioquia é uma cidade importante por algumas razões. Foi lá que nós
os discípulos de Jesus, recebemos o nome de cristãos. Olha o texto aqui, ó, em Atos 11, 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Esse está falando de Saulo e Barnabé, tá? Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Então é uma cidade histórica, né? Importante para a gente nessa situação, né? Nesse contexto nosso de cristãos, foi ali que a gente foi chamado pela primeira vez de cristãos. Veja onde fica a cidade de Antioquia. Olha só a importância dessa cidade. Fica bem aqui no finzinho da Turquia, bem no sul da Turquia, né? A Turquia está toda aqui, bem aqui pertinho. Se você olhar aqui, ó, Jerusalém está aqui, o Egito está mais para a esquerda aqui, né, para baixo. Jerusalém passa pelo Líbano, passa pela Síria, tem um litoral aqui da Síria, e aí o comecinho da Turquia já é a cidade de Antioquia, ou como chama? Antáquia, ou Antáquia atual, enfim. Tem os nomes locais, né, da cidade, enfim. O local é aqui, onde está marcado. Se você notar, Chipre, que é a origem do Barnabé, né? Barnabé é natural de Chipre. Chipre fica aqui, parece uma ilhazinha, mas não, é grande, viu? Ó, do tamanho do Líbano, né? É uma grande ilha, nem sei se pode ser chamada de ilha, né? Então fica aqui à esquerda, né? Chipre, e aqui a cidade de Antioquia. Repara que é a passagem do mundo do Oriente Médio, né? Toda a parte árabe e claro, israelita, toda a parte do Oriente Médio começa a entrar por aqui para a Turquia. Aqui Istambul, a capital da Turquia. Logo à esquerda aqui está, ó, Atenas, Grécia. Então aqui é a Europa. Aqui é tipo a porta de entrada, né? Para a Europa, para a Turquia, e aí depois se entra para a Europa. Então, esse é um caminho que Saulo fez várias vezes, né? Paulo fez várias vezes e é de suma importância para toda a história do cristianismo. Bem, nessa cidade, eu trouxe aqui algumas fotos e eu fui passear lá, né? Mas eu fui passear pelo Google, né? Eu não fui, infelizmente, nunca tive a oportunidade de sair do Brasil, mas pelo Google Maps a gente consegue viajar. Olha só, eu fui lá pelo Google e tirei aqui, trouxe umas fotos. Olha aqui, ó. Essa foto aqui é da cidade de Antioquia, eu vou chamar de Antioquia, tá? Tá vendo? A cidade normal, né? Comum. Aqui tem uma igreja na pedra chamada Igreja de São Paulo, de São Paulo mesmo, em alusão a Paulo, né, também. Aqui tem uma ponte simples, um riozinho, assim como poderia ser qualquer rio aqui nosso, né? Um conjunto habitacional. E uma foto bonitinha do mercado à noite, uma fonte. O que eu quero dizer? Essa cidade existem pessoas vivendo nela, né? Os locais estão aí, né? Não é eu acho muito legal, muito importante a gente contextualizar, né? Entender que essas coisas existem de verdade, porque senão a gente fica com um monte de nome estudando a Bíblia, né? Nome de cidades, países, regiões que não localiza, é tudo lá, é tudo, né, em Israel, e não é assim, né? Então existe, está lá, e aí está aí uma sugestão de repente de plano de viagem, né? Eu gostaria muito de viajar pela Turquia por vários motivos, né? O primeiro motivo principal, né, eu acho que é que lá existem muitas cidades históricas importantes na Bíblia, e para nós entendermos como são as coisas, né? Como foram as coisas, aonde foram as coisas. Aqui, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para o mapa. Aqui. Se você olha aqui, ó, Esmirna, não é? Olha só, é a cidade de Esmirna, está aqui bem na ponta aqui da Turquia. Eu gostaria muito de viajar por aqui, conhecer toda essa parte aqui,
por essa razão, e também porque a Turquia é um país que, na maioria, é muçulmano hoje em dia. A maioria dessa região toda pratica essa religião muçulmana, são muçulmanos, mas eles são locais que a gente pode tranquilamente viajar, e são cidades normais, são pessoas normais, como eu, como você, né? Não tem nenhum problema aqui de segurança, ou seja lá como for, né? E eles entendem e eles conservam os lugares também, né? Históricos do cristianismo, as cidades, eles conhecem tudo isso também, tá? Aqui mais para a direita tem o Iraque, né? Bagdá, e aqui já começa a vir um território um pouco complicado para passear, mas aqui eu acho que seria um roteiro de viagem bem interessante. Muito bem, bom, vamos, depois de viajar pela Turquia, conhecer aonde que era Antioquia, vamos dar uma olhadinha no texto. O texto, então, está lá, em Atos, capítulo 15. São muitos versículos, então eu separei aqui em grupos, em 4 partes, mas eu sugiro que você, agora, também faça pausa nesse vídeo e leia todo o texto. Tá? Então, faz uma pausinha aqui, não faz pausa tenta pegar, eu vou fazer até uma careta aqui, você faz uma pausa, leia esse texto de 1 até 29, e a gente vai pensar um pouquinho nas linhas gerais, tá? Então, cara de pausa para você pausar o vídeo e ler o texto. Pronto. Já deu? Leu? Muito bem. Então, se você leu o texto, você entende agora o que a gente vai falar. Do versículo 1 até o 5, existia controvérsia sobre a circuncisão. Aquilo que a gente falou, a circuncisão dos gentios, né, que chegaram. Teve um pessoal que chegou lá em Antioquia e muitos ali, né, a maioria lá não era judeu, não tinham costumes judeus, e eles falaram, não, vocês precisam ser circuncidados. E alguns falaram, não precisa ser circuncidado. Não, você precisa, não precisa, houve essa controvérsia. Nos versículos de 6 a 11, a gente vê que os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém. Então, na igreja, lá em Jerusalém, houve uma reunião. E vamos discutir isso aí. Precisa, não precisa? Acontece isso lá em Antioquia, aqui, como é que a gente faz? Depois de uma discussão, do versículo 12 até o 21, é a parte assim, central desse texto. Existe o parecer de Tiago. Tiago se levanta e dá o seu parecer. O que é dar o parecer? Né? É algo que ele fala o que ele acha que deveria acontecer. Isso é um concílio. Talvez o primeiro ou um dos primeiros concílios que a igreja cristã teve a oportunidade de presenciar. A decisão é tomada e enviada a Antioquia. Isso está dito aqui nos versículos de 22 até o 29. Então, alguns pontos importantes aqui. Né? O concílio, a decisão foi tomada em conjunto. Todos ouviram o parecer do Tiago, as pessoas discutiram, conversaram e chegaram nessa decisão e levaram até lá, até a igreja de Antioquia. Muito bom. Eu vou pôr aqui o que a nossa revista ressalta nisso tudo. São 3 pontos muito importantes. Então, tenta lembrar, memorizar esses 3 itens que a gente vai ver agora, tá? Depois vai cair na prova. Discutir nos espaços adequados. Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Diante da controvérsia ali aquele tema da circuncisão não foi discutido em Antioquia. Não foi discutido na estrada, não foi discutido em Jerusalém com apóstolos e presbíteros.
Então ali era o espaço certo e o grupo de pessoas corretas que poderia se desenvolver essa discussão. A gente muitas vezes discute fora de hora e fora de lugar, e com pessoas que não são revestidas de autoridade para resolver a polêmica, ou seja, ninguém ali na discussão vai resolver a discussão. Isso só gera mais polêmica. Então, olha só, discutir no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E existem coisas que a nossa igreja, está transportando para a nossa realidade hoje em dia. Existem coisas que a igreja precisa discutir, mudar, melhorar. Claro que sim, sempre vai existir. Mas aonde que se deve discutir isso? Em que momento isso se deve discutir? E com quem isso deve ser discutido? Porque, caso contrário, se estiver no lugar errado, na hora errada, com a pessoa ou as pessoas erradas, só vai gerar mais polêmica, mais briga, mais discussão e assim por diante. Então, esse ponto é muito central. Discutir nos espaços adequados. O segundo ponto que a revista nos traz, também muito importante, ter disposição para o diálogo. O que significa? Diálogo não é só uma fala de duas pessoas. Uma fala, a outra fala e pronto. Não. Uma fala, a outra escuta. Né? Tem uma escuta sincera, o nosso livro diz, olha que interessante. Pressupõe uma escuta sincera. Realmente estou te escutando. Né? Estou acolhendo o que você está falando. E não simplesmente, como isso acontece, né? Muitas vezes com a gente. A gente deixa a pessoa por educação. A pessoa fala, só que a gente não está ouvindo. A gente só está esperando o tempo da gente falar a nossa verdade. Né? Então a pessoa vai falar. Você está ali e terminou de falar por educação. Agora eu vou falar. Quer dizer, você não ouviu, né? A gente não ouviu o que a pessoa está falando. A gente não tem disposição para, de repente, entender que alguma coisa pode ser realmente mudada na nossa opinião. Isso pode acontecer. Isso deve acontecer. A gente tem que mudar de opinião. Não sempre, é lógico. Às vezes a gente está certo, às vezes não. Mas quando a gente ouve uma pessoa com sinceridade, nós estamos realmente falando, bom, vamos ver o que essa pessoa vai falar. O que essa pessoa tem na cabeça? Pode ser quem for, pode ser que eu não goste da pessoa, pode ser que essa pessoa tenha um estereótipo complicado, de um histórico de brigas, de sei lá, pode ser o que for. Mas se essa pessoa falar, nós temos que ter disposição para ouvir. Eu conheço muita gente que não consegue fazer isso. A gente está falando e a pessoa não está ali. Ela está quieta, mas não está ouvindo. Não tá. Você vê, a pessoa fica irrequieta. Ela não vê a hora dela poder falar, né? E poder expor o que ela quer. Então ela não está ouvindo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Então é legal a gente sempre pensar nisso, a gente ter essa disposição para o diálogo de verdade. Conciliar só é possível, está escrito, se a gente tiver disposição para diálogo saudável e respeitoso, para ouvir não apenas um lado da história, mas tudo o que envolve essa história, todas as situações. Hoje em dia, nós vivemos um momento muito complicado na nossa sociedade em geral. Isso não é só na nossa comunidade, não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Nós vivemos um período muito complicado, onde existe uma polarização para tudo. Antigamente, eu me lembro que a gente falava que não era bom discutir religião, futebol e não lembro, e política, né? Não é bom discutir. Hoje, qualquer coisa. Qualquer coisa.
existe uma polarização, uma briga. O pior é que os ânimos de nós todos estão sempre exaltados. Ou seja, o que a gente acha é um ponto. O que o outro acha, se for diferente do que eu acho, o outro é inimigo. O outro é inimigo, eu vou querer rebater. E eu vou mostrar que eu tenho razão, ou vou mostrar que ele está errado, porque onde já se viu, né? Pensar assim, assim, assim. Temos que olhar muito para isso hoje em dia. Esse é um tema muito importante, né? Existe um documentário chamado... como é o nome? O Dilema das Redes. Existe acho que no Netflix está disponível. As redes sociais foram criadas com um objetivo legal. A ideia de quem criou era bom. Inclusive isso é falado nesse documentário, né? O botãozinho do curtir do Facebook, né, que começou ali, curtir, né, aquela ideia de curtir alguma coisa e tudo, foi criado com a melhor das intenções. Não tem uma mente maquinando, só que houve um caminho que ninguém esperava. Então, jovens, adolescentes, acabam, se não tem o respaldo do curtir, né, daquilo lá, eles entram, eles e elas, tá? Entram numa espiral de depressão e podem chegar até ao suicídio. Isso tem acontecido, né? Por quê? Porque não tiveram o curtir das pessoas. Não estão sendo... Alguém fala mal, tem até no vídeo, eles mostram assim uma menininha, uma jovem pré-adolescente, e ela posta um selfie, né, uma fotinho dela na rede, e começa a vir o curtir, e ela fica lá toda hora vendo se tem muito curtir, e aí vem um comentário assim, nossa, uma brincadeira, olha que orelha, né, parece orelha de elefante, né, põe um desenho, kkk e tal. Para ela, isso, né, acaba com a estruturazinha dela, que já não é lá essas coisas, né? Então, isso está acontecendo. A segunda coisa que tem acontecido também é a questão de todo mundo parece que sabe de tudo. Isso é bem de brasileiro, nós brasileiros. Nós não somos apenas técnicos de futebol, que sabemos de como montar um time perfeitamente. A seleção brasileira, todo mundo tem uma escalação, né, da seleção brasileira. Nós não somos mais só isso, não. Nós também somos médicos, nós sabemos o que é importante, como é que funciona, nós somos psicólogos, nós somos todos professores, sabemos como deveria ser a escola, o professor e tudo mais. Enfim, nós sabemos tudo de tudo. E isso é uma característica nossa que é bastante complicada. Por quê? Hoje em dia é bastante complicada. Antigamente era apenas motivo de conversa e discussão na esquina. Hoje não. Hoje há uma polarização, há ódio, há divisão. E então, entenda, tem algo muito importante também. Eu quero aproveitar essa oportunidade e falar algo que tem nesse documentário. Eles falam: as notícias que eu leio hoje em dia não são as notícias que você lê. Porque quando eu abro uma página de notícias, um aplicativo, seja o que for, ele sabe mais ou menos os meus interesses, né? Eu duvido que o que eu estou vendo, as manchetes que eu estou vendo, sejam as mesmas que você está vendo. Então, a gente tem a sensação de que todo mundo está lendo aquilo que a gente está lendo. Essa é a sensação nossa, né? Mas isso não é verdade. Então, a gente vai ler coisas que estão de acordo com a nossa opinião. Ou então, são contrárias à opinião dos outros, então dão respaldo à nossa opinião. E isso torna uma proporção muito grande. Tudo isso tem a ver com disposição para o diálogo. Se você tem uma opinião que é contrária a mim, eu quero ouvir. Eu vou ouvir e eu vou tentar ver se não tem alguma coisa aí que eu também possa usar e que eu possa mudar,
não tem problema nenhum em mudar de opinião. Então, nós temos aí 2 pontos de novo. Primeiro, discutir nos espaços adequados. Não é no Facebook, não é numa rede social, que você vai discutir problemas, situações polêmicas. Não é lá. E lá não chega em lugar nenhum. Aliás, chega em lugar muito complicado, muito ruim. Então, nos espaços adequados. Ter disposição para o diálogo. Eu posso falar o que eu quiser. Pode sim. No lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, né? E também com disposição para ouvir. Tudo isso faz parte de uma igreja que concilia. Eu disse que tem 3 pontos, e tem mais um sim, tá? Mais um ponto aqui importante que a nossa revista nos traz, que é o seguinte: saber discernir entre o essencial e o não essencial. Então, às vezes, a gente está discutindo o que se dizia antigamente, né? Discutir o sexo dos anjos. Não chega a lugar nenhum, né? É um termo antigo esse, né? Mas eu lembro disso. Discutir, às vezes, tem coisas que não são essenciais, que não cabe nem discussão, né? Isso se faz muito, né, hoje em dia também. Principalmente a garotada gosta muito de falar coisas assim do tipo, por que a gente não come a casca da melancia? As pessoas, eu não curto isso, mas tem muita gente que gosta, né, de discutir coisas que não são essenciais. Você está na brincadeira, tudo bem, né? Eu já entrei nessas brincadeiras, né? Por que será? Né? Por que será que os kamikazes usavam capacete? Quer dizer, né? Aí depois a gente tem um motivo, tá? Que não é sempre que eles iam lá se matar, né? Não era todo voo, então eles põem o capacete, porque podia ser que eles voltassem ainda, né? Não eram missões suicidas. Mas ok, tudo bem. O problema é que hoje as discussões estão tomando uma proporção que é muito complicada, muito ruim. Então a gente precisa saber discernir o que é o essencial e o que é não essencial. Então foi isso que aconteceu no texto que a gente leu. No texto, o Tiago chega à conclusão de que a circuncisão não era um elemento essencial para a salvação. Hoje a gente entende, nós cristãos, né? Os judeus não. Mas nós cristãos entendemos que a circuncisão não é essencial para a salvação. Então nós falamos muito, nós pensamos, refletimos, meditamos, lemos a palavra de Deus e está muito claro isso para a gente. Foi essa a conclusão que Tiago teve naquela discussão ali. Ele entendeu o que era essencial. Isso é discernimento. Então, tá aí. Essa é a reflexão sobre a igreja que concilia. Ainda hoje, nem sempre a gente sabe o que é essencial para a nossa fé, isso que diz o texto, né? A gente tem dificuldade, isso é verdade, em diferenciar nossa cultura, o que é cultura nossa, o que são gostos pessoais, tradições familiares e locais e o que é evangelho. A gente tem dificuldade em discernir isso, né? Eu vejo isso muito em todos nós. Eu, inclusive, será que aquilo que eu sempre fiz a minha vida toda, na minha casa, na minha família, sempre foi assim, eu achei que era isso, 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 será que isso realmente é essencial numa discussão? Será que isso faz parte do evangelho, né? Ou não? Então, essa distinção é muito importante para que nós caminhemos como igreja que somos, cada um de nós. Mesmo, de novo, se você não faz parte da comunidade metodista ou da comunidade metodista em São Roque, nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja de Cristo, cada um de nós. Então, para que nós possamos caminhar e avançar, e não andar para trás como isso tem acontecido, mas avançar, andar para frente, né? Para frente, olhando sempre para o alvo, né? Olhando sempre para Cristo. Se nós queremos fazer isso, nós precisamos ter esse discernimento. O que é
evangelho e o que são tradições, gosto, cultura, locais, momentos, enfim. Por a gente não saber essa importante distinção, às vezes a gente briga por elementos que não são essenciais. E, infelizmente, a gente abre mão das coisas essenciais da nossa fé, entre elas, a unidade. Nós perdemos a unidade. Muitas vezes eu ouço, nossa igreja está dividida, a igreja está rachada, está dividida. Perdeu-se a unidade. E quais foram os motivos? Né? Quando a gente olha de fora e a gente analisa, a gente vê que, às vezes, muitas vezes, os motivos não são essenciais. Então, resumindo, resumo da lição. E agora eu vou dar um tempinho para que você realmente anote. Eu gostaria que você pegasse um papelzinho aí, um pedacinho de papel, um caderno, algo assim, sua caneta, lápis, e você anote agora, sem ver aqui, quais foram os 3 passos que eu falei, né? As 3 coisas que eu falei. Vai anotando, ó, anote aí, vai lembrando. 3 passos, os 3 passos. Vou dar esse tempinho. Eu nem vou falar para você fazer pausa no vídeo. Eu vou dar esse tempo agora para você escrever. Vai escrevendo. 3 passos eu falei, 3 não passos, né? 3 pontos importantes que eu falei que a nossa revista da Escola Dominical sugeriu. 3 passos. Não vale olhar na revista se você tiver de cabeça. Acabei de falar. 3 pontos. Deu? Escreveu? Lembrou? Vamos ajudar aqui. Eu vou conferir aqui. Primeira coisa que a gente falou foi discutir nos espaços adequados. Lembrou? Né? Não só no local, mas também no lugar, na hora certa e com as pessoas certas. As pessoas que realmente podem realmente tomar uma decisão. Não adianta se a gente começar a conversar, eu que sou eu. Estou aí, atualmente, eu não faço parte da liderança formal da igreja, né? Na verdade, não sou coordenador de nenhum ministério atualmente. Não adianta nada eu chegar para alguém como eu, ficar lá discutindo coisas que nós dois não vamos fazer nada. O que adianta isso? Então, no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Por isso que existem os concílios, que existe o tempo certo, o lugar certo, as pessoas certas, para que a gente discuta, para a gente expor nossas opiniões, nossos pensamentos, o nosso parecer sobre determinada situação. Então, essa é a primeira coisa, discutir nos espaços adequados. O segundo, você lembra qual era? O segundo foi ter disposição para o diálogo. Não adianta nada estar em comunhão, estar com o grupo, se você não ouve o que as pessoas estão falando. Então é melhor você fundar o seu ministério, né? Funda o seu. E é você com você mesmo. Você não vai ouvir ninguém mesmo? Então não. Nós temos que ter disposição para dialogar. Não importa qual é a visão da pessoa. E muitas vezes ela será diferente da sua. E a terceira e última era saber discernir entre essencial e não essencial. Isso é muito importante. É isso que todos nós, professores, nós temos esse é o nosso dia a dia. Seja professor na vida comum, né, como eu sou também, ou seja, o professor na escola dominical, que é mais importante que a vida comum. Lembrem-se disso, tá? Esse é o momento mais importante, né? Escola dominical, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, né? Dos temas sobre a palavra de Deus. Então, isso é o nosso dia a dia, do professor. É saber o que é essencial e o que não é essencial, porque a gente não tem muito tempo, né, nas aulas. Falar em tempo, acabou o meu aqui. Eu estou encerrando. E agradecendo muito a oportunidade. Eu estou
convencido. A igreja metodista é uma igreja conciliar, né, que existem concílios regulares de tempos em tempos, locais, regionais, nacionais. Então, eu sou muito feliz em participar de uma comunidade, de uma comunidade que possui essa característica. Eu preciso aprender a viver nesse tipo de situação, de ser conciliar. Preciso aprender. Hoje a gente dá mais um passinho nessa direção. Eu espero que o Espírito de Deus realmente revele para todos nós, o caminho que Ele quer que nós, a igreja dele, tomemos. Tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai se falando, vai se vendo, se Deus quiser. Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus. Em nome de Jesus. Tchau. Valeu. Obrigado.